Fala galera, bem-vindos ao canal iDeveloper Brasil, espero que estejam todos bem. Vamos falar um pouco de Java aqui hoje. Quero fazer uma análise aqui com vocês, de mostrar também algumas maneiras eficientes de fazer leitura de arquivos. Quero trazer algumas formas de fazer isso, o Java te dá N possibilidades de fazer isso. Quero te mostrar como algumas delas se comportam e a melhor forma de fazer o que vai ser proposto. O objetivo aqui é fazer a leitura de um arquivo com 20.000 linhas e a gente vai fazer uma análise aí de como isso funciona. Estou utilizando aqui o Java 17 na minha máquina, tá? Vou mostrar alguns recursos de APIs mais novas, desde as mais antigas até as mais novas. O nível dessa aula aqui é um Java básico, tá? Eu vou estar produzindo alguns vídeos onde eu vou trazer aulas para iniciantes, né? Aquele cara que não sabe nada mesmo, não sabe nem algoritmo, então introduzir esse cara aí nesse mundo da programação, isso com Java. Vou trazer alguns vídeos de Go também, Node, mas vamos focar aqui, que vai ser Java e análise aí de leitura de arquivos, beleza? A ideia que eu estou utilizando é da IntelliJ, é a ideia que eu estou usando aqui é a Ultimate. Você pode baixar gratuitamente a Community também. Como a gente vai estar falando de Java básico aqui, Java no console, então a Community vai te atender 100%, não vai ser nenhum problema. Caso você já tenha Ultimate também, vamos comigo. Vamos começar então aqui criando um arquivo, tá? Esse arquivo eu vou chamar de deixa eu ver, leitura arquivos, beleza? Arquivo criado. Vou criar um método main para que a gente possa executar esse cara via console, aqui local. E vou criar uma estrutura aqui para a gente conseguir fazer uma medição de tempo, tá? Então, de forma muito básica, eu vou registrar aqui o momento em que o programa começa a executar, e aí eu vou puxar aqui de System Current Time Millis, e vou registrar aqui o momento em que termina, tá? Que vai ser o que? Vai ser o momento atual menos o tempo que iniciou. Isso aqui eu vou ter o tempo decorrido da execução. Vamos escrever aqui tempo total, e aqui vai ser um placeholder, que vai entrar a minha variável ali, que tem o tempo total, e como o que eu estou utilizando é a leitura em time millis, em milissegundos, então vou botar aqui um sufixo ms, e vamos passar aqui a minha variável final time, que tem o tempo decorrido aí dessa execução, ok? Criar um método aqui para fazer a primeira leitura, tá? Vai ser, chamar aqui de readFile1, a gente vai ter N formas aqui de ler, então vamos começar aqui com a primeira. Então, vou começar utilizando aqui a API InputStream, e aí vai ser a File InputStream, já que o nosso objetivo vai ser ler um arquivo, tá? Vou fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou criar um arquivo de 20.000 linhas, eu vou criar já uma constante aqui do tipo string, que vai se chamar filePath, e aqui eu vou apontar para um arquivo local, que vai ficar na minha pasta temporária. Aqui eu estou utilizando o Linux, tá? Você pode apontar, se você estiver utilizando o Windows, aponta para uma pasta aí que seja de fácil acesso, e assim a gente cria um arquivo chamado count.txt. Aqui eu vou agora fazer referência ao meu arquivo filePath, e aí vamos utilizar aqui alguns recursos de IDE. Qual é o meu objetivo? Vou utilizar aqui o try com resource, tá? Esse try com resource, ele tem o objetivo de fazer o fechamento automático do meu string. Então vou selecionar aqui a opção surround with try with resource, tá? Então ele vai criar esse try catch aqui para tratamento de erro com essa sintaxe. Adicionar um catch, e o meu
objetivo aqui nessa aula não é fazer um tratamento fino de exceções, ok? Então, eu vou só imprimir aqui uma pilha de erro caso ocorra algum, tá? Então, vou mudar aqui para a exceção maior aqui que eu tenho, que é a exception, e vou mandar só imprimir a pilha de erro. Então, vamos começar fazendo essa leitura. Eu vou criar uma variável que vai receber cada byte lido, ok? Sendo assim, eu vou percorrer esse arquivo. Então, a ideia do algoritmo aqui é o quê? Enquanto houver byte sendo lido, né? Enquanto houver byte para ler, eu vou atribuir esse byte à minha variável read. E eu preciso verificar se ele acabou. Como é que eu sei que acabou? O string acaba quando ele retornar aqui -1. Tá? Então, quando ele chegar ao final, ele vai retornar -1, indicando o final do arquivo. Então, enquanto for diferente de -1, ele vai atribuir esse valor ao read. Então, aqui o que eu estou criando entre parênteses aqui, é importante você observar isso, tá? Senão não vai funcionar, vai dar erro de compilação, porque o while espera sempre um booleano. Então aqui eu estou fazendo duas coisas automaticamente. Primeiro lendo e atribuindo, e depois que esse valor de read, depois que ele recebe esse valor que foi lido, ele compara esse valor ao -1, ok? Então essa é uma forma mais prática assim, de você escrever esse algoritmo, atribuir e já ler automaticamente. Então, o parênteses faz essa precedência, tá? Faz com que ele execute e atribua primeiro. E depois, ele faz a comparação. Então, o meu objetivo aqui agora é só o quê? É só imprimir o valor lido, ok? Então, inicialmente é só isso, tá? Para com resource já vai fechar aqui meu string automaticamente, o que permite, né? Já que a gente está falando aqui do básico, né? O que permite com que ele faça esse fechamento automático utilizando esse recurso que foi introduzido no Java 7. Tá? O file input stream ele herda de input stream, que por sua vez implementa a interface closable. Tá? Essa closable aqui é o contrato necessário que você precisa cumprir para utilizar o try with resource. Então você pode ter uma classe própria sua, se ela implementar o closable, né, a interface closable, você será capaz de chamar ela dessa forma aqui, try with resource, que vai chamar o método close automaticamente para você, ok? Então eu vou executar aqui essa classe para a gente ver a execução, né, do projeto aí como um todo, e vamos ver o que acontece. Beleza, deu erro. Por que deu erro? Porque eu deixei para criar depois esse arquivo. Esse arquivo não existe, tá? Então, vamos criar esse arquivo aqui, tá? Vou mostrar aqui para você o seguinte. Eu, para fazer essa criação de 20.000 linhas, né, sem ter que criar script aqui, o mais indicado é utilizar o Vim. Tá? Eu vou utilizar o Vim aqui, o Vim tem para Windows também, você pode baixar. Então vamos começar aqui fazendo o seguinte, tá? Digita aqui Vim. O Vim, para quem não conhece, nunca mexeu, ele tem algumas formas, tá? De trabalhar, que é chamado de modos. Então ele tem um modo de inserção, um modo visual, um modo bloco visual, tem um modo de comando, tá? Quando você abre ele inicialmente, ele vem no modo normal. Nesse modo não é possível escrever. Eu estou aqui digitando alguns números. Se você observar aqui, ó, na parte de baixo, tudo que eu estou digitando está aparecendo aqui, tá? Então ele está entendendo isso aqui como um comando, alguma coisa assim. Tá? Se eu digito letra aqui, então algumas letras aqui elas têm alguma função especial quando está no modo normal, como navegar, né? Mover o cursor, colar, copiar, então tudo por letras. Então para a gente entrar no modo de inserção você precisa pressionar a letra I. Tá? Então você vai ver que já apareceu ali embaixo uma tag inserção, onde agora eu consigo escrever o que eu quiser. Tá? No nosso caso aqui, eu vou pressionar ESC porque eu quero voltar para o modo normal. Tá? E vou entrar aqui no modo de comando. Para entrar no modo de comando, você precisa digitar o caractere 2 pontos. Tá? Então, quando você digita 2 pontos, ele automaticamente vai para a parte de baixo da janela, onde ele vai guardar ali o seu comando. O comando que eu vou passar é o seguinte: 0 put,
onde eu digo que eu quero escrever na linha 0, né, em diante. O que eu vou escrever na linha 0 em diante? Um valor, né, um range aqui de 1, que vai de 1 até 20 mil. Feito isso, pressione Enter, tá? E ele vai gerar aqui para mim. Então, lá em cima a gente tem aqui o contador 1, aqui no final 20 mil. E agora eu vou salvar esse arquivo. Como que a gente salva? Novamente 2 pontos para entrar no modo de comando, tá? W, que significa o write, ele vai escrever o arquivo. E o Q, que vai fazer com que ele saia, né? De kit. E aí eu vou dizer qual é o arquivo que eu estou escrevendo, tá? Que vai ser o count.txt, conforme esperado no programa lá que eu criei. Feito isso, o arquivo foi criado, tá? Se eu executar meu programa Java agora, a gente já vai ver ele lendo sem nenhum problema, ok? Então vamos voltar aqui para a IDE. Então vamos lá, executar mais uma vez. E aí o que está acontecendo aqui, tá? Aqui ele está escrevendo apenas, não está escrevendo o que a gente escreveu lá no arquivo, aqui ele está escrevendo o byte diretamente. Que o read, ele lê o byte e devolve o byte que foi lido, tá? O próximo byte aqui. A gente não quer ler o byte, a gente quer ler o conteúdo do arquivo, né? O byte, como vem, a gente precisa converter ele para caractere. A gente tem duas formas de fazer isso, uma não eficiente e uma mais eficiente. A gente observa aqui que estamos aqui com um tempo de quase 2 segundos de execução, 1773 milissegundos. Então, a cada 1000 milissegundos, a gente tem 1 segundo. Então, foram quase 2 segundos para fazer essa leitura de arquivo. Então, vamos lá. Para a gente começar a ver o conteúdo de fato, eu vou colocar aqui, ó, char. Tá? Vou fazer um caching aqui para char. Então, esse byte agora vai ser lido como um caractere, tá? Que é o que a gente precisa para ver o conteúdo do arquivo. Ao executar, a gente já vai ver aqui ele lendo o conteúdo do arquivo de 1 até 20 mil. Tempo decorrido novamente quase 2 segundos, 1777. Executar mais uma vez. Agora que está compilado já, ó, 1639. E a média parece ser essa mesmo, tá? Não vai ficar nada muito diferente disso, 1493. A forma mais eficiente para a gente ler nesse formato aqui é: quando eu receber o byte, eu utilizar um método que é próprio para tratar byte. Que aqui nesse system out, esse out é um print string, o ideal para ele aqui é escrever o write e remover aqui o char. Então, ele vai ter o mesmo comportamento, ele vai escrever o byte, né, que foi lido lá como texto, porém ele é mais rápido, tu já vai ver a diferença aqui. Primeiro eu vou executar aqui, que aí ele vai gastar um tempo aí para compilar e executar. Beleza, ó, como é que já caiu para menos de 1 segundo, menos da metade de 1 segundo. 443 milissegundos. Executar mais uma vez. 544. E a nossa média parece que é essa aí, tá? Foi para menos de 1 segundo. Essa forma aqui não é a forma mais eficiente de fazer leitura de arquivo, tá? Essa forma aqui é uma forma que está lendo byte a byte e eu vou mostrar outras formas eficientes, tá? Mais eficientes de fazer isso. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Vamos aí num próximo vídeo onde a gente vai ver uma outra forma de leitura e eu vou explicar cada passo do algoritmo e vamos comparar aqui com esse método de leitura para ver a eficiência dele. Beleza? Então é isso aí, galera. Não esqueça de deixar seu like. Tamo junto, até a próxima. Valeu!